Meus queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, será o texto que nós leremos inicialmente hoje. Na quarta-feira passada, o pastor começou a falar sobre a questão da doutrina da Trindade, apontando ali os seus desdobramentos históricos, as controvérsias que existiram, os concílios que trataram disso, quais foram as decisões que chegaram até nós hoje. Assim sendo, hoje nós vamos tratar do artigo 9 da Confissão Belga. O texto inicial será esse, de Mateus 28, 18 a 20. E o nosso tema será o testemunho bíblico da Trindade, e a testificação que ela atua ou efetua em nós deve ser suficiente para crermos no que nos foi revelado. Então, cremos que a Bíblia dá testemunho acerca da Trindade, não é? Portanto, há um testemunho bíblico, e essa Trindade age em nós, e isto é suficiente para crermos no que a Bíblia nos diz sobre a existência da Trindade. O texto que a gente vai falar inicialmente, eu vou ler do verso 18 ao 20, mas a ênfase é no verso número 19 de Mateus 28. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, quando nós tratamos de algumas doutrinas da Escritura Sagrada, precisamos admitir que, se não fosse a iluminação do Espírito Santo de Deus, nós não teríamos a mínima condição de compreendê-las, a mínima. E também precisamos reconhecer que algumas doutrinas são de mais difícil compreensão do que outras. Todas dependem da iluminação, mas algumas são mais difíceis. E uma dessas doutrinas que pode ser colocada neste rol é exatamente a doutrina da Trindade. Basta pensarmos, como foi dito na semana passada, o número de concílios, de tratativas que ocorreram até que pudéssemos ter esta formulação que hoje temos, inclusive que é prática credal nossa. Quando nós olhamos para o texto de Mateus, capítulo 28, 18 a 20, e lembremos que Mateus teve como o evangelho, como auditório primário os judeus, nós ficamos a entender que quando ele está sendo dirigido pelo Senhor inspiradamente, ele quer que os judeus entendam que há uma Trindade. E pelo menos em dois eventos muito claros, isto fica evidente. Um é este, que acabei de ler, quando o Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, vai comissionar os seus discípulos e diz que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações, deveria batizá-los. E aqui você vê esta forma trinitária sendo apresentada, que o batismo deveria ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E note bem que é o próprio Filho quem está dizendo isso, aquele que tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Ele que é uma das pessoas da Trindade, ordena que os seus discípulos batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta fala do Senhor Jesus Cristo, irmãos, mostra para nós isso, de tal sorte que na mente do Senhor Jesus Cristo, conforme é revelado, não havia qualquer diferença essencial, e a Trindade participava conjuntamente da obra de salvação, tanto é que ela também participa na hora do batismo, por meio desta fórmula batismal. O outro texto que nós temos em Mateus, que fala sobre isso, é quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado. E aqui eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia para acompanhar também comigo. Temos aí este registro em Mateus capítulo 3, verso número 13 até o 17. Eu não vou ler do 13 a 17, eu vou ler a partir do 15, onde é dito: mas Jesus lhe respondeu, isso ele falando com João Batista:
deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Agora observe bem, Jesus acabou de ser batizado, está saindo da água, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Segunda pessoa. E aí a terceira pessoa que aparece no texto, que é a primeira, o Pai, diz: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, note bem isso. O evangelista Mateus, que tem como auditório ali primário os judeus, está atestando que não somente por ocasião do batismo do Senhor Jesus Cristo, quando também da sua ascensão, por ocasião da sua ascensão, ali próximo à sua ascensão, a Trindade é uma doutrina que deve ser ensinada e crida por aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas logicamente que a gente reconhece, irmãos, que as coisas não foram sempre assim tão pacíficas. E aí, nesta ocasião em que esta confissão é escrita, um dos pontos que eles veem como importantíssimo na formulação doutrinária do povo é exatamente sobre a Trindade. O artigo 9 vai falar sobre o testemunho da Escritura sobre a Trindade. Relembrando o nosso tema hoje, o testemunho bíblico da Trindade e a testificação do que ela efetua em nós é suficiente para crermos no que nos foi graciosamente revelado pelo Senhor. Acerca de quê? Da Trindade. Então vamos olhar isso. A confissão diz assim: as duas fontes que nós temos, e tudo isso sabemos, primeiro, o testemunho da Escritura Sagrada, como nós vimos aqui agora há pouco, e as obras das pessoas da Trindade, principalmente aquelas que percebemos em nós. Então, não somente o testemunho da Escritura, mas as obras realizadas por cada pessoa da Trindade mostram a importância desta doutrina, especialmente aquelas obras que são efetuadas em nós, tá bom? Então vamos começar pelo testemunho da Escritura. Eu vou ler aqui alguns textos, eu queria que vocês abrissem, tá? Para facilitar. Aqui do meu lado esquerdo, Gênesis 1, 26 e 27. Aqui do meu lado direito, Gênesis 3, 22. Então, Gênesis 1, 26 e 27. E aqui, Gênesis 3, 22. Quando os nossos pais reformadores viram esse texto, eles perceberam aqui, aquilo que já não era novidade, mas colocaram como referência para esta doutrina, que quando Deus está criando o homem, existe aqui uma atuação da Trindade, e a forma como eles perceberam isso, é exatamente pela maneira com que este verbo foi declinado, na terceira pessoa na primeira pessoa do plural, nós. Eu ia falar, eles fizeram, né? No caso, no texto está, façamos, nós, tá bom? Então, na primeira pessoa do plural. Então, vamos ler. Vamos lá, pessoal do lado de cá? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os... Agora perceba bem um detalhe do início do verso. Façamos, disse Deus, um ser. Façamos, plural. Então, o mesmo Deus que é apontado no texto, dizendo algo, é o mesmo que fala no conselho da Trindade, façamos. Aqui é o que é chamado de plural majestático. Não precisa gravar, tá? Só vai entender isso. Então, está sendo dito o quê? Existe mais de uma pessoa aqui, existe mais de uma pessoa que está atuando
na criação do homem. Agora vamos para o capítulo 3, por favor, verso de número 22. Mais uma vez, ó. Então disse o Senhor Deus, singular. Olha o que o Senhor Deus disse. Eis que o homem se tornou como um de... Se fosse uma pessoa, como é que seria escrito? Eis que o homem se tornou como eu. Mas não é isso que está escrito. Eis que o homem se tornou como um de nós. Então, mais uma vez, a alusão a esse aspecto da existência de mais de uma pessoa no ser de Deus. Agora vamos, por favor, irmãos, para um outro texto muito importante. Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1. Vamos fazer a leitura a partir do verso de número 33. Lucas capítulo 1, verso de número 33. Abriram? Então vamos lá. Diz assim: e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá o que? Fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito desce, o poder do Altíssimo envolve, e aí o que vai ser gerado disso? Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o quê? Espera aí, se fosse um só ser, ou melhor, uma só pessoa, por que ele foi chamado Filho de Deus e não de Espírito Santo? Porque são três pessoas o quê? Diferentes. Cada um exercendo um papel dentro da sua função que lhe é própria. Então, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós percebemos esta distinção entre as pessoas da Trindade. O último versículo que eu queria ver com os irmãos está em 2 Coríntios, capítulo 13. Lembremos que o apóstolo Paulo, quando ele encerrava as suas cartas, à semelhança do que fazia na sua saudação, ele tinha uma fórmula própria de se despedir dos irmãos, geralmente com uma bênção. Nesta epístola não é diferente. Então, no capítulo de número 13, por favor, verso 13, agora eu queria que os irmãos lessem juntos. O que é dito aí? Abriram? Vamos lá? A graça e o amor e a sejam com todos vós. Quantas pessoas temos aqui? 3. O Filho, o Espírito e o Senhor Deus, o Pai. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a Escritura, ela testifica que existe um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Então você tem um testemunho da Escritura com relação a isso. Mas aí temos a outra parte da argumentação do artigo 9, que é o fato daquilo que a Trindade tem feito em nós. Tá bom? Então eu vou fazer uma pergunta, é uma pergunta bem óbvia, mas pense aí: você é salvo? Aí você vai dizer: eu sou. Então eu vou fazer a seguinte pergunta: quem te escolheu para a salvação? Qual pessoa da Trindade está envolvida nisso? Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1. Justo, correto. Então, verso 3 e 4. Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai do Filho. Distintos. Mas olha o papel do Pai na obra da salvação. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como, agora observe bem, nos escolheu. Quem nos escolheu? O Pai, em Cristo, mas foi Ele que nos escolheu. Então, quando nós pensamos na nossa salvação, o testemunho nosso, a gente sabe que foi o Pai que nos escolheu. Agora preste atenção na outra coisa.
E o que foi que o filho fez? O pai escolheu. E o filho? Ele veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Fazendo o quê? Entregando-se a si mesmo naquela cruz. Então vamos ver aí, ainda no capítulo de número 1, por favor. A partir do verso de número 7. Ele diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue. Então a nossa remissão não veio pelo sangue do Pai, nem pelo sangue do Espírito. Veio pelo sangue de quem? Do Filho. A outra pessoa da Trindade. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então o Filho derramou o seu sangue para me salvar. Agora vamos pensar, verso 13. Pastor, Deus me escolheu, o Filho morreu por mim. Como que eu tive acesso a essa informação para crer nisso? Verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade e louvor da sua. Então o Espírito, ele faz com que eu ouça, entenda a palavra e ele me sela, garantindo a propriedade, portanto aplicando a obra da salvação. O Pai escolheu, o Filho morreu e o Espírito aplica esta obra no meu coração. As três pessoas da Trindade, um só Deus, cada uma delas com um papel distinto. Está claro? Agora pense numa coisa muito prática da vida cristã. Quando você vai orar, uma das orações que certamente você faz é a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, não foi? Qual é a primeira coisa que está lá na oração, segundo o Senhor Jesus Cristo? Que é a abertura logo. Jesus nosso. Não. Espírito nosso. Não. Pai nosso. Por que o Filho ensinou Pai nosso e não Espírito nosso? Ou Filho nosso? Porque é uma distinção dentro das pessoas da Trindade. Por isso que todas as vezes que eu vou orar, eu preciso entender os papéis da Trindade para não estar orando errado. Então imagine alguém que ora agradecendo pela morte do Espírito na cruz por mim. Não entendeu nada. Alguém que está orando e dizendo obrigado, Jesus, porque enviou o Filho. Não, quem enviou o Filho foi o Pai. Obrigado, ó Pai, porque aplicou esta obra no meu coração. Não, quem aplicou a obra foi o Espírito. Distinção. Então, quando nós contemplamos a nossa própria vida diante do Senhor e aquilo que Ele fez em nós, isso é uma testificação de que há uma distinção dentro das pessoas da Trindade. Aí, a verdadeira igreja, portanto, sempre tem mantido esta doutrina da Trindade, desde os dias dos apóstolos até hoje, e isso contra judeus, contra muçulmanos, contra falsos cristãos, contra hereges. Aí ele cita nomes: Marcião, Mani, Praxeas, Sabelo, Paulo de Samosata, Ário e outros que levantaram falsas doutrinas que o pastor já explicou na semana passada, quais são elas, não vamos entrar nisso. Então, diante disso, o que eu preciso levar para casa hoje? Porque eu ouvi de Trindade de novo. Primeira coisa, não foi à toa que ao longo de todos esses anos de história da igreja, esse assunto foi discutido, porque ele sempre foi um motivo de muita controvérsia. Muita, meus filhos. E não é diferente hoje. A prova disto é que nós temos várias seitas que falam coisas que não são pertinentes com relação à Trindade do Senhor. Várias. Aquelas que defendem que Jesus Cristo não é Deus, mas um ser criado. Aquelas que defendem que o Espírito Santo não é Deus, mas uma força de Deus.
aquelas que não veem distinção qualquer em qualquer das pessoas da Trindade. E aí propõe até uma espécie de modalismo, que é uma heresia passada. Então, não há nada de novo, o que há são coisas velhas com roupagens novas. Então, como pastor que eu vou saber dessas coisas? Pelo conhecimento da verdade. Então, você precisa conhecer essa doutrina, ela é importante. Você saber que existe o Pai, o Filho e o Espírito, 3 pessoas em um só ser. Então, a primeira aplicação é a apologética, defesa da sua fé. Você tem que saber, senão você vai ser engolido por heresias. Cuidado com isso. A segunda coisa que eu queria que você entendesse é que quanto mais você conhece a respeito do ser de Deus, maior e mais bela será a sua relação com Ele. Olha, irmãos, vamos supor que você tem um amigo, não é? E você conhece este amigo bem, e ele te conhece. A tendência não é que esta amizade ela seja ainda mais fortalecida na medida em que há um conhecimento verdadeiro, há uma comunhão santa. E agora imagine isso com Deus. Quanto maior for o seu conhecimento do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito, e o que Ele faz por você, por exemplo, a sua oração será diferente. A sua expectativa será diferente com relação ao que cada uma das pessoas da Trindade fará. E isso será um crescimento espiritual para você, do qual você não pode abrir mão, se quiser de fato viver e agradar ao Senhor. Então conheça o seu Deus, conheça cada uma das pessoas da Trindade, e na medida em que você conhecer, maior será a sua comunhão, maior será a sua admiração e o desejo de servi-lo. Conheça mais, conheça. Não é à toa que o profeta Oséias, exortando aquele povo que ora estava desviado, diz: conheçamos e o quê? E paremos de conhecer ao Senhor. É assim que ele diz? Não. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheça mais de Deus. Conheça mais de Deus. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: quando nós olhamos para essa bela doutrina da Trindade e a forma pela qual ela foi apresentada na Escritura e testificada em nossa vida, também deve aumentar a sua admiração e a sua alegria em ter a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática. Pois imagine, irmão, se nós não tivéssemos a Bíblia, como é que nós chegaríamos a esse conhecimento da verdade? Ficaríamos à mercê de tantos mestres, muitos falsos, mas bendito seja Deus que não nos deixou às cegas. Pelo contrário, Ele nos deu o quê? A sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e o quê? Luz para o nosso caminho. Quem segue a palavra de Deus não anda em trevas. Não anda em trevas. Por quê? Porque se você conhecer a verdade te libertará. Você não vai ver aprisionado. Não vai ver. Você não vai ficar deficiente. Você vai aprender. E vai viver para agradar ao Senhor. Então, bendiga a Deus por sua palavra. Bendiga a Deus porque por meio dessa palavra você conheceu a verdade, inclusive quem Deus é. Então não se aparte dela. Leia, medite de dia e de noite, para que você possa ser bem-aventurado em tudo o que realizar. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos sustente, irmãos, e nos preserve sempre na boa doutrina que está na sua palavra. Amém.